Então, vamos lá, né, gente? Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Todo mundo com sono ainda, né? Mas vai dar certo. Nem tanto, na verdade, todo mundo. Certo. Pessoal, o seguinte, eu queria saber de vocês as dúvidas da última aula, né? Da última aula que eu digo do vídeo que foi postado no canal do YouTube, que é sobre mudança de estado físico. Aí eu falo um pouquinho de transformações químicas e físicas, né? As evidências das transformações químicas na verdade. Eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, certo? Senão eu vou já passar o slide só para a gente recapitular um pouquinho. Aí já podem, quem quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone, tá? Diga a sua turma e faça sua pergunta. Vocês assistiram o vídeo? Professora, sendo sincera, eu ainda não assisti, não. Professor, não assistiu o vídeo também não. Mas só que tem um porém também. Eu fiz atividade faz muito tempo, porque só passou uma atividade da página 30 essa semana retrasada. Sim. Aí era para fazer só as primeiras questões. Eu acabei fazendo toda aí. Na semana passada eu já nem fiz. Aí eu fiquei sem dúvida, nem lembro de nada praticamente. Entendi. Certo. Quem mais?
E aí, ninguém mais tem dúvida, não tem nada para perguntar. É importante, gente, que vocês assistam o vídeo antes, tá? Antes da gente ter o nosso encontro da terça-feira, para poder vocês, quando chegar aqui, terem perguntas. Tá? Porque esse nosso encontro aqui, para ele tirar dúvidas. Aí, se você chega e não tem pergunta, é complicado, é sinal de que vocês talvez nem estejam estudando. Talvez, não estou afirmando. Professora, eu reconheço que eu fui muito displicente de ter esquecido mesmo, mas é porque eu não olhei a aula. Mas das próximas eu vou olhar as aulas antes. Certo. Mas eu vou apresentar aqui o slide e a gente dá uma revisadinha, tá? E tem outras coisas que eu queria também. Oi. Também dando olhar a aula. Certo. Mas não deixem de passar lá no canal e assistir, viu? Porque senão vai ficar muito conteúdo acumulado e na hora das avaliações aí vai ser um pouquinho complicado para vocês, viu? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Certo. Deixa eu só arrumar aqui para dar uma travadinha. Toda essa parte aqui a gente já finalizou, também está no primeiro vídeo, certo? O segundo vídeo, ele começa a partir daqui. Vou só aceitar o povo aqui do celular. Então, o segundo vídeo, ele começa a partir daqui, que fala das mudanças de estado físico, tá? Aí eu explico para vocês um pouquinho sobre o processo endotérmico, o processo exotérmico. Eu digo para vocês o conceito, que é um processo endotérmico e o que é o processo exotérmico. O processo endotérmico, ele é quando eu vou absorver calor, tá? Eu não sei se vocês viram isso nos outros anos, né? Mas a gente vai recapitular e vai falando, né, tudo aquilo que precisa. E os processos exotérmicos é aquele que é a liberação de calor, tá? Então, uma mudança de estado físico de um para outro, ela só vai acontecer porque ou aquele sistema, ele absorveu calor, ou aquele sistema, ele liberou calor, certo? Então, para que ocorra a mudança do estado físico sólido para o líquido, do líquido para o vapor, o que está acontecendo? Ele está absorvendo ou liberando calor de acordo com a seta? Alguém me responde. Como? Ele está absorvendo. Ele está absorvendo. Aí vocês vão observar que tem as setinhas, certo? Tudo que está da esquerda para a direita é um processo endotérmico, ou seja, ele está absorvendo calor, tá? Da esquerda para a direita da minha posição aqui, eu acredito que seja de vocês também, tá? Então, para eu mudar do estado sólido para o estado líquido, eu preciso absorver calor. Ou do estado líquido para o estado de vapor, eu também absorvo calor. Já o processo exotérmico, que é o processo de liberação de calor, vai ser as setas voltando. Então, quando eu tenho algum material, substância que está no estado de vapor e passa para o estado líquido, isso quer dizer que ela está liberando calor. Do estado líquido para o estado sólido, a mesma coisa, também é liberação de calor. E cada uma dessas mudanças, ela vai ter um nome. Quando passa do estado sólido para o estado líquido, está sofrendo o processo que a gente chama de fusão. Do estado líquido para o estado de vapor, vaporização. Do estado sólido para o estado de vapor, é chamado de sublimação. Certo? Aí agora voltando, do estado de vapor para o estado líquido, eu tenho condensação. Em alguns livros vocês vão encontrar o nome condensação ou liquefação, tá? Do estado líquido para o estado sólido, acabei mudando. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. E do estado de vapor para o estado sólido, sublimação, tá? Ou seja, vocês vão ver que do estado sólido para o estado de vapor e do estado de vapor para o estado sólido vai ter o mesmo nome, que é sublimação, certo?
Gente, essa figura aqui é importante vocês saberem os nomes, porque ela sempre vai cair em prova, tá? Professora, Oi. é só uma dúvida rápida. É porque hoje de manhã eu sempre acordo bem de madrugada, quase 5 horas da manhã. Aqui estava com uma anemia muito baixa e eu percebi que, tipo, estava falando, acho que condensação. Ou eu estou errado? Tá certo. Certo, né? Condensação. Só isso mesmo. Certinho. Aí, essa figura aqui é importante vocês saberem a mudança de um estado físico para outro, tá? Realmente estudarem isso aqui, revisarem, decorarem, porque sempre em prova, sempre cai isso aqui, tanto em prova nossa, né, que a gente vai fazer na nossa sala de aula virtual, como também em outras provas que vocês forem fazer em qualquer outro lugar. Olimpíada, vestibular, mudança de estado físico, normalmente cai, tá? E é importante vocês saberem quando é um processo endotérmico e quando é um processo exotérmico, tá? Por isso que tem as setinhas para poder vocês tentarem lembrar quando é um processo e quando é outro. Aí eu falei também o conceito de transformação física e transformação química. A transformação física é só a mudança de estado físico. Não deixa de ser aquele material. Um exemplo, a água. Um exemplo muito fácil para isso aqui é a água. Por quê? Eu posso ter a água no estado líquido, certo? Que é do nosso consumo. Posso ter a água no estado sólido, que é o gelo. E posso ter a água em estado de vapor, que é quando eu boto ela para ferver e ela evapora, certo? Então, deixou de ser água? Não deixou de ser água. Então, quando o material ele não deixa de ser o que ele era, só muda o estado físico, ele sofreu uma transformação física. Agora, quando eu tenho um material e ele muda a estrutura dele, a matéria dele, o formato dele, eu digo que eu tenho uma transformação química. Ou seja, eu tenho um determinado produto, um determinado reagente no estado inicial, ou seja, um determinado material no estado inicial, ele vai sofrer uma reação química, ou seja, uma transformação, e ele vai ser algo novo, ou seja, ele vai ser um produto. Aí um exemplo para ficar muito claro na cabeça de vocês. Eu coloquei aqui a imagem de uma lata, certo? Aqui a lata está novinha. Com o passar do tempo, por conta do processo de oxidação, o ferro ele vai sofrer o que a gente chama de oxidação, né? Que é a reação entre o ferro e o oxigênio do meio. E ele vai ficando dessa corzinha aqui, enferrujada, certo? Por que a lata ficou enferrujada? Porque sofreu um processo de transformação química, ou seja, mudou a estrutura da matéria, tá? Então, a diferença de transformação física para transformação química é que a física é só mudança de estado físico e a transformação química não, é mudança na estrutura daquela matéria, certo? Aí eu coloquei para vocês também aqui algumas evidências que a gente consegue identificar que está acontecendo uma reação química. Aí eu coloquei a produção de gás, eu não vou explicar um por um não, tá? Para vocês também assistirem o vídeo. A produção de gás, formação de precipitado, mudança de cor e aspecto, que foi o que eu coloquei o exemplo do ferro, né? Aqui no caso a gente também pode botar o exemplo do portão da nossa casa, cadeira de ferro que a gente possa ter em casa. Com o tempo a gente vai vendo uma mudança ali. E essa mudança, ela é uma evidência de que está acontecendo uma reação química. Também alteração de energia, que é o que eu falei também em relação ao processo endotérmico ou exotérmico, só que aqui ele vai se aplicar de uma maneira diferente, tá? Exotérmico, quando libera energia, né, que eu falei para vocês, que é a combustão, ou seja, a queima. Vocês pegam vários pedaços de madeira, ele está ali inicialmente a madeira, certo? A gente toca fogo, quando vai acontecendo o processo de combustão, ou seja, o processo de queima, você não vai ter aquela mesma madeira que você tinha no início, tá? Então, ali também aconteceu uma reação química.
E o processo endotérmico, que é de absorção, é o cozimento dos alimentos, tá? Bem que tem cozimento de um alimento, mas é um alimento, tá? Então, a gente tem aquele alimento cru, então, na medida em que a gente coloca ali no fogo, né, e tudo, coloca para cozinhar ou coloca para assar, você vai ver que ele vai absorver calor para poder ele estar preparado para o nosso consumo, tá? Então, aí são alguns exemplos aonde vai ter essa ocorrência de reação química, tá? A liberação e absorção de energia. Gente, esse último vídeo, ele foi bem curto, porque foi mais isso aqui, eu acredito que foi uns 13 minutos somente, eu explicando sobre esses slides que eu que eu apresentei agora para vocês, tá? É um conteúdo que ele não é difícil, mas é um conteúdo que ele é imprescindível para vocês conseguirem entender o restante que ainda vai vir, tá? Tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Não, tá com 15, últimos 10 minutos, mais ou menos. Só respondendo a pessoa que perguntou do chat. Jackson, tá uns 10 minutos, 12, mais ou menos, viu? Tô dando uma recapitulada daquilo que tá lá no canal do YouTube, que eu coloquei o vídeo, tá? Ah, gente, essa semana não tem vídeo, certo? Por quê? Porque é só leitura daquelas páginas que eu coloquei para vocês, tá? Então, vocês façam a leitura tranquila. Na próxima aula, a gente tira alguma dúvida que possa ter ficado em relação à leitura, certo? Porque tem alguns conteúdos do livro de vocês que a gente não vai explanar tanto, porque talvez não fosse tão pré-requisito para um outro assunto, tá? Mas se for pré-requisito, eu sempre vou avisar para vocês, para poder a gente trabalhar melhor, tá? Então, esse que eu passei essa semana é mais a leitura mesmo. Aí vocês também adiantem o que está atrasado na disciplina, né? Se tiver alguma atividade atrasada, adianta. Se tiver vídeo que precisa assistir, assista. E assim por diante, tá certo? Eu coloquei ontem no nosso grupo um link que é da tabela periódica. Eu vou abrir aqui para vocês olharem. Se vocês tiverem a oportunidade de acessar aquele link, vocês acessem, certo? Por quê? Porque agora no primeiro ano vocês precisam ser amigos da tabela periódica, tá? Nós vamos ter uma aula que é só sobre tabela periódica. Mas desde já é importante vocês já irem mexendo, já irem conhecendo, já ir percebendo os elementos, os nomes dos elementos, tá? As famílias, né? Tentarem adiantar um pouco isso, tá? Por quê? Porque ele vai ser importante para todo o nosso caminho do primeiro ano, tá? Aí aqui, ó, nessa tabela que eu botei para vocês, vocês vão passando assim o dedo no celular, ou quem tiver no computador vai passando o mouse, aí bem aqui desse lado vai mudando os elementos, ó. Aí vai aparecendo os dados daquele elemento, o símbolo dele, o nome, certo? Aí você vai mexendo, vai aparecendo várias informações. Vocês estão conseguindo ver aí o movimento? Vai aparecendo várias informações sobre cada um dos elementos, tá? Aí aqui tem por cor, você consegue saber quem é quem são os metais alcalinos. Aí ele vai destacar só os metais alcalinos. Todo mundo vai ficar branquinho, os metais alcalinos vão ficar em destaque. Alcalinos terrosos. Aí bem aqui, ó. Ele também vai mostrar. Aí assim por diante, ó. Certo? Uma tabela interativa que dá para vocês mexerem nela, conhecer um pouco mais. Aí aqui, se vocês quiserem... Oi. Criei uma tabela periódica dentro do meu livro de história. No livro de história? Foi. Dentro do livro? Foi. Mendes. Deve ter sido de algum aluno que deixou. É a história da periódica. História da periódica? É. Tá certo. Aí aqui, gente, a temperatura, ó, vocês vão ver os elementos que são mais frios, os elementos que são mais quentes, ó. Vocês vão vendo que vai mudando. Ó, na medida que a gente vai mexendo aqui na temperatura deles, vai aumentando aqui os valores, aí vocês vão percebendo os elementos que são mais quentes, né? Aí aqui, ó, vai mudando as cores, e ele vai mostrando para vocês, destacando para vocês quem são esses elementos, ó.
Ela é muito legal, essa tabela, dá para fazer muita coisa com ela, conhecer muita informação. Ó, e ela vai, na medida que você diminui, ele também vai te mostrando quem são os elementos mais frios. Professora, o complicado é que eu sou daltônica. Eita! Mas aí, caso você não consiga mexer com essa tabela aqui, tem a tabela também no livro didático de vocês, viu? Deixa eu ver, eu só não sei dizer ao certo qual é a página que está a tabela no livro, mas depois vocês podem identificar direitinho, tá? Mas tem a tabela no livro didático de vocês. Tem uma tabela na página 81. E eu acredito que tenha em outro canto também. Certo? Ok, gente? Aí, deixa eu só mostrar mais uma coisa que eu queria também mostrar para vocês. Cadê? Não é aqui. Cadê isso aqui? Essa semana que vai entrar na outra, né, na verdade, eu criei para vocês uma sala interativa, tá? Como é essa sala interativa? A nossa atividade não vai ser do livro didático, certo? Vai ser enviado para vocês o link, tá? Para vocês terem acesso a essa sala interativa aqui que eu estou apresentando. Vou botar para apresentar para vocês verem, que ela é toda aberta. Pronto, aí tá aqui eu sentadinha, né, lendo o livro. Aí, o que eu peço para vocês? Vocês vão explorar a sala. Como assim? Vocês vão passando o dedo, quem estiver com o celular, né, dentro da sala e vai tocando em algumas coisas e vai abrir as atividades para vocês, tá? Um exemplo, aqui, aqui tem a mãozinha, né? Aonde aparecer a mãozinha, para quem está no computador, é sinal que tem uma atividade escondida para vocês clicarem e fazerem, ou é uma leitura, ou é alguma coisa para vocês verem, tá? Quem estiver com o celular, vai passando o dedo que talvez já apareça também para vocês. Aqui, é só clicar em cima. Eu vi ideia, viu? Hã? Aí eu vi ideia. É só clicar em cima que ele vai jogar vocês para o site, ó. Vocês viram que eu cliquei aqui, explore a sala de aula, cliquei em cima, aí veio para cá. Aí tem várias questões, aí vocês vão respondendo de maneira aleatória, de acordo com aquilo que vocês sabem, tá? Aí vocês vão respondendo e as perguntas vão sendo salvas. É mais uma forma mais didática para vocês fazerem as atividades, tá? Isso aqui não precisa me entregar. Certo. Vocês não precisam me entregar isso aqui, não tem nada para vocês me entregarem. É só para vocês irem respondendo, aí vocês vão vendo o que vocês já sabem da química, o que vocês não sabem. Vocês vão responder e vai aparecer depois a resposta certa, tá bom? É um quizinho, tá? A primeira. Aí aqui na tabela periódica também tem outra, vocês vão clicar em cima e descobrir qual é a atividade, e aqui também na mesa tem outra, certo? Mas talvez tenha outra escondida por aqui, tá? Então, é a sala de aula interativa. Eu vou ver como é que vai ser essa primeira experiência de vocês com ela, tá? E dependendo de como for, aí eu vou colocando outras atividades também nesse mesmo modelo, tá? Mas tudo a gente vai adaptando de acordo com aquilo que vocês também vão conseguindo ou não, tá certo? Deixa eu ver. Pronto. A senhora vai postar para esta semana, é? Para a semana que vem. Eu já coloquei no mapa, que vai ser enviado para vocês na sexta. Aí, essa atividade interativa é para outra semana, tá? Eu estou só logo mostrando, porque como vai chegar na mão de vocês na sexta-feira, talvez alguém possa ficar com dúvida, né? Então, já estou logo mostrando para vocês já ficarem sabendo que vai vir essa atividade, tá? Aí tem um linkzinho, vocês cliquem no link que já vai jogar vocês nessa sala. Certo? Aí, gente, a outra coisa é que eu vou colocar também um laboratório interativo. Por quê? Porque a gente não está tendo práticas laboratoriais, certo? E no primeiro ano, as práticas, elas vão precisar acontecer dentro da nossa aula, dentro do nosso horário de aula. Então, talvez daqui na outra terça-feira, mais para frente um pouquinho, quando for o nosso encontro aqui, tragam as dúvidas de vocês, claro,
Mas eu vou abrir o laboratório aqui online para vocês, para poder vocês conseguirem acessar o laboratório, tá? Então, a gente vai fazer algumas práticas aqui mesmo. Eu vou abrir o laboratório digital e vou pedir para vocês irem olhando o laboratório, aí eu vou apresentando as vidrarias, tudinho aqui mesmo na nossa aula, tá? Então, além do Tira Dúvidas aqui na terça-feira, eu também vou estar apresentando para vocês o laboratório digital, para poder a gente ir conhecendo, né, tudo aquilo que faz parte do laboratório. E quando chegar na unidade, né, lá em Bacabeira, quando a gente voltar presencial, vocês já saberem pelo menos se deslocar um pouquinho melhor em relação ao laboratório, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum queixume? Alguma queixa? Não, professora, porque Não, tranquilo. sobre o slide eu já tinha estudado ano passado. Já, né? Pronto, ótimo. Eu também. Oh, meninos inteligentes. É isso mesmo. Então, gente, se vocês precisarem também do slide, eu sempre mando para os tutores, mas se lá não abrir, ou qualquer coisa do tipo, vocês falem no grupo, que eu envio no grupo também, tá? Esse bloco de slide que está com vocês, ele encerrou essa semana, então, para a próxima semana já são novos slides, tá? Aí eu também já passei para o mapa para vocês receberem na outra semana, tá? Só para quem entra depois. Essa semana não tem vídeo, certo? É só a leitura realmente do livro, daquela parte que eu coloquei para vocês, eu acredito que seja Leis Ponderais. Aí vocês façam o entendimento lá, façam a leitura, e se ficar alguma dúvida, vocês me perguntem, certo? Vocês estão conseguindo entender, gente? Pode ser que alguém não goste da disciplina, né? Precise um pouco mais de incentivo. Aí eu estou tentando fazer coisas diferentes para poder, quem não gosta, gostar pelo menos um pouquinho. Eu até gosto, mas eu vou precisar um pouco de maturidade para usar a tabela periódica. Quem não gosta, quando começar a trabalhar com a tabela periódica, vai começar a gostar, que é a melhor parte. Essa tabela periódica, eu vou ter que dominar ela. A tabela periódica, cara, eu não tenho maturidade para aquilo dali, não. Quando eu for olhar a fórmula, eu acho que é fórmula, né, que se chama letrinha de potássio. É o símbolo. É o símbolo. Ela. Eu fui olhar o símbolo de potássio, tava lá cá, e aí eu fiquei usando agora potássio, pra ser. É isso mesmo. Eu fui ler magnésio, aí tava porque lá. Os símbolos acabam sendo diferentes, exato. Eu fui olhar lá magnésio, aí era MG, aí eu tô usando agora como se fosse Minas Gerais, eu não tenho maturidade pra isso daí, não. Onde eu ganho maturidade pra isso daí, Mas vai dar certo, a gente vai aprender direitinho, vai dar tudo certo. Mas assim, a tabela, ela foi feita para ser consultada, certo? Ela não foi feita para ser decorada, ela foi feita para ser consultada, né? Porque senão nem precisava existir a tabela, a gente decorava tudo e pronto, né? Então, vocês vão usar dela, por isso que eu digo, vocês precisam já ir conhecendo, para poder a gente ir consultando a tabela. Então, até chegar ao segundo ano, a gente vai consultar bastante a tabela, viu? Deixa eu só responder a pessoa aqui. Ô Pedro, olha o chat aí. Teve alguém que me mandou mensagem, depois eu faço o envio, tá? Só finalizar aqui com vocês. E Pedro, tu já voltou com medo dos cavalos, Pedro? Gleiciele, é aula do primeiro ano, mas daqui a pouquinho começa do segundo, tá? Então, se quiser já ficar aí, pode ficar. Não tem problema não. Certo? Só terminando de tirar dúvida do pessoal aqui. Pronto, gente. Pronto. Vocês têm algo mais a falar, algo mais a perguntar? O nosso horário, eu já expliquei para vocês que é só meia hora, certo? Aí, se a gente precisar, a gente estica um pouquinho. Vai acabar de hora, Oi?
Vai acabar que horas a aula? Até 8. É de 7h30 a 8. Por isso vocês precisam chegar bem cedinho para não perderem nada. Homem, eu cheguei, era 8h33, porque eu dormi muito e minha mãe me levantou nos cascudos. Eita. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa para Bota uma vocês. caixinha pra despertar. Vocês vão responder no chat, tá? Só o pessoal do primeiro ano. Se tiver alguém do segundo ano aqui, fique quietinho, tá? Só o pessoal do primeiro ano. Vocês gostam de funk? Aí coloquem lá. Não gosto, não. Não? Eu gosto. Sei. Quem não gosta, coloca no chat. Mais ou menos. Tem uns assim que a gente não escuta, entendeu? Tem uns assim que são insuportáveis. Pra mim depende, né? Porque tem alguns que são bem pesados, agora outros não. Aí Sei lá, depende. Eu não gosto muito, não. Tipo, não tem muita classificação, não. Tipo, eu também não gosto. Eu sou mais ou menos. Eu gosto mais da. Pedro gosta de música sertaneja, porque ele é Eu gosto mais da música assim dos Clouds. Clouds. Sertanejo. Não, eu tenho três estilos musicais que eu não escuto nunca, que é hip hop, sertanejo e funk. É. Também não gosto de sertanejo. Mas tem que ver também o tipo de funk, né, pô? E o que tu escuta então? Forró, pagode, samba? Sei. Adoro pagode. Forró, pagode. Eu escuto Por mais que da que eu tô, Clouds. por que que eu tô perguntando isso para vocês? Porque quando a gente começar a estudar os modelos atômicos, é uma maneira mais fácil de vocês conseguirem decorar os modelos atômicos é através da música, tá? Então, tem umas músicas que eu já trabalho um tempo, né? E tem todos os modelos atômicos, certo? Então, a gente vai escutar algumas músicas, vocês vão até enjoar, escutar umas músicas para poder decorar o conteúdo de modelos atômicos, tá? A gente vai trabalhar cada um dos modelos atômicos em cima de uma determinada música, certo? Tem algumas que é estilo de funk, tem estilo de forró e a vida que segue, tá certo? É só uma maneira mais fácil de decorar. Se fizer um rap, pra mim tá de boa. Tá certo. Pois pronto, gente. Eu acredito que seja isso. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, estou aqui à disposição, tá? Se não, podem ir saindo para o pessoal do segundo ano já ir chegando aí também. Tchau, professora. Tá bom. Tchau. O primeiro pode sair, professora? Primeiro ano pode. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tenha um bom dia. Bom dia. Tchau, professora. Bom dia. Tchau. Bom dia. Você aí! Tchau, professora. Bom dia. Tchau. Bom dia. Vou sair. Ui! Bom dia. Tchau, tchau. O som tá bom, gente? Tá dando de me ouvir bem? Alguém me diz aí se dá para me ouvir direitinho? Sim. Dá. Dá, Bom né? dia. Bom dia.
Só logo abrir os slides de vocês aqui. Certo, pessoal, bom dia para vocês, pessoal agora do segundo ano. Vocês têm dúvidas em relação às aulas passadas, em relação aos vídeos? Tem alguma coisa que queiram perguntar? Não, professora, nada em dúvida. Eu só tenho dúvida na atividade. Certo. Qual é a atividade? Qual página? Aquela da semana passada. Deixa eu ver aqui rapidinho. Acho que é página 30, né? Pronto, enquanto ele vê lá a página direitinho, deixei logo passando algumas coisas para vocês, tá? Eu vou postar ainda, gente. Eu vou postar ainda a aula sobre dispersões coloidais. Até daqui a pouquinho, daqui para meio-dia, eu posto ela, tá? Mas eu vou logo passar algumas coisas com vocês aqui. Vou só colocar para apresentar. Vocês estão olhando meu slide? Sim. 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 Certo. Então, nós começamos a falar sobre dispersões. Esse conceito aqui é muito importante ficar na cabeça de vocês, tá? A gente começou a falar sobre dispersões e eu falei para vocês que toda mistura ela é uma dispersão. Por quê? Porque ela é formada por um disperso e um dispersante. Quem é o disperso? Normalmente é aquele que vai aparecer em menor quantidade e o dispersante é aquele que vai aparecer em maior quantidade. Aí eu também disse que as dispersões, elas podem ser de três formas. Solução ou soluções, dispersão coloidal e suspensões. Aí eu falei também para vocês que a solução, antes disso, né, que a solução, a dispersão coloidal e a suspensão, elas vão ser diferenciadas pelo tamanho das partículas, tá? Então, dependendo do tamanho, eu vou conseguir classificar se é uma solução, uma dispersão coloidal ou uma suspensão. E isso quimicamente falando, tá? Falei que também as soluções, quando é que eu tenho uma solução? Quando eu tenho uma mistura de duas substâncias, sendo que um vai ser chamado de soluto e o outro vai ser chamado de solvente. Que o soluto normalmente é aquele que aparece em menor quantidade e o solvente que aparece em maior quantidade. E um exemplo prático disso aqui é quando a gente vai preparar um suco, tá? O pó do suco, ele é o soluto, e a minha água, que está em maior quantidade, é o meu solvente, tá? Então, para ficar um pouquinho claro em relação às soluções. Aí eu dei a classificação delas, né? Acredito que vocês já deram uma olhada nesse material. Falei sobre solubilidade, o que era a solubilidade do gráfico. Acredito que falei sobre solução diluída, concentrada, saturada, insaturada e solução supersaturada. E vou começar a falar para vocês sobre dispersão coloidal. Logo no início do primeiro vídeo que eu postei, eu perguntei para vocês qual era o estado físico da manteiga, qual era o estado físico do leite condensado, do creme de leite.
Alguns disseram que era líquido, né? Eu também perguntei no primeiro ano, e eu não me lembro se vocês me responderam. Mas essas substâncias, elas são chamadas de colóides. O que seria um colóide? Thomas Graham foi um daqueles que estudou a dispersão coloidal, porque ele fez um teste pegando várias substânciazinhas, né, e colocou dentro de um saco de pergaminho, e ele viu que elas não conseguiam atravessar esse saco. E a partir daí começou a se entender que nem tudo era classificado como solução, tá? Existia o que a gente chama uma espécie diferenciada chamada de colóides, tá? Então, o que significa colóides? Por terem um aspecto semelhante ao da cola, essas soluções foram chamadas de colóides, como eu falei, que vem do termo grego e significa da natureza da cola. Então, quando a gente pega o creme de leite, ele não parece uma cola, às vezes, o leite condensado também, a manteiga, né? E tantas outras coisas, gelatina, né? Não é apenas um estado físico ali. Quando a gente fala de dispersão coloidal, o que a gente precisa saber? Que eu estou trabalhando ali com 2 estados físicos diferentes, tá? Então, de maneira mais clara, professor, o que é um colóide? É uma mistura de 2 estados físicos distintos. Pronto. Certo? Alguém me responde? Entendido. Beleza. Entendido. Aí aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos. Os colóides, eles podem ser classificados de algumas formas, tá? Aí vocês vão descobrir que os colóides, eles estão no nosso dia a dia, que talvez a gente nem soubesse que é um colóide, tá? São vários tipos de colóides que estão aqui nessa primeira coluna, tá? Existe o colóide tipo gel, tipo sol, tipo gel, emulsão, espuma líquida, espuma sólida, aerosol sólido, aerosol líquido e sol sólido, tá? São 2 estados físicos, um do dispersante, que é levado em consideração, e o outro do disperso, tá? Só que as moléculas, como a gente sabe, elas são um pouquinho maiores, tá? Um exemplo de um colóide que está no estado sol, ou seja, que é um líquido junto com um sólido, é as tintas. Tinta que a gente pinta a casa, é um colóide e é classificado como um colóide do tipo sol, tá? Um colóide do tipo gel, sólido com líquido, é a gelatina que a gente utiliza, né? Outra forma também de gel de cabelo que se passa, né? Aquela coisa melequenta, ele é um tipo de colóide, é o tipo de colóide chamado gel. Existe também a emulsão, quando a gente tem ali um creme, um hidratante, aparece, vocês vão ver que na embalagem tem o nome emulsão. Por que é emulsão? É porque eu tenho ali um líquido com líquido. Aí eu coloquei o exemplo que realmente são os cremes hidratantes. Existe também a espuma líquida, que é o líquido com gasoso, que é o chantilly, que a gente utiliza nos bolos, né? O isopor, ele também é um tipo de espuma, só que é um tipo de espuma sólida. Tem a fumaça, que é um tipo de aerosol, só que é aerosol do tipo sólido, tá? A neblina, que também é um aerosol, que é um aerosol líquido. E tem o sol sólido, que é sólido com sólido, que é um exemplo, os diamantes, né? As pedras, o rubi, a safira, o sangue. Ele é um tipo de colóide e ele é classificado como colóide sol, tá? Sol sólido. Aí eu queria perguntar uma coisa para vocês. A pipoca, ela é um colóide? O que vocês acham? Ou ela está no estado físico sólido? Alguém me diz aí, a pipoca. Ela é um colóide ou não? Bia, me diz aí, a pipoca é um colóide? Professora, Oi. eu acho que é um colóide, tipo espuma sólida, não é? Exatamente. Exatamente. A pipoca, ela é um tipo de espuma sólida,
tá? Tá dentro da mesma classificação do isopor, certo? O creme de leite. Ele é que tipo de colóide? Creme de leite. Quem sabe me dizer? O gel? Gel? Não. Uma líquida, professora. Também não. É um sol. É da mesma classificação da tinta, Sol líquido? certo? Líquido é o sol. É o sol, isso mesmo. Que é a mesma classificação da tinta, tá? Então, gente, algumas substâncias que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente pensa que é o estado físico específico, e às vezes não é. São dois estados físicos ali, aonde as moléculas elas são um pouco maiores do que seria numa solução comum, tá? Aí, só mais uma coisa em relação às soluções, voltando. As soluções, elas são chamadas de soluções verdadeiras. Por quê? Porque quando eu preparo uma solução, ela fica totalmente uniforme. Ou seja, eu tenho ali uma solução que ela é homogênea. Quando eu chego para a dispersão coloidal, eu não vou ter mais simplesmente uma substância homogênea. Ela vai ter a visão, aparentemente, a olho nu, ela é homogênea, mas quando eu faço uma análise por dentro, ou seja, na estrutura, eu vou descobrir que ela não é homogênea, mas sim heterogênea. Por isso que os colóides e as suspensões são chamadas de soluções ou de dispersões falsas. E a solução é chamada de solução verdadeira, porque, de fato, ela é aquilo que ela está mostrando. Já os colóides, não. Eu olho para um colóide, eu penso que é uma coisa, que ele é homogêneo, mas, na verdade, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. Deu para entender? Por que que a solução é chamada de solução verdadeira? Sim. Ok. Aí aqui eu falo um pouquinho para vocês em relação às suspensões também, tá? Uma suspensão, ela descreve uma mistura heterogênea de substâncias, tá? De um sólido finamente distribuído em um líquido. Ou seja, dispersões coloidais e suspensões são heterogêneas, tá? Um exemplo de suspensão, que as partículas são bem grandes, né? Como a gente viu lá no começo, é a areia na água do mar, que a gente consegue ver a areia nitidamente ali na água do mar. Suco de laranja, cerveja de trigo, sangue, né, que também entra na questão da suspensão, mas também está classificado lá dentro dos colóides. Concreto ou massa e lodo de perfuração. São exemplos de suspensões. Gente, para vocês conseguirem diferenciar soluções, dispersões coloidais ou simplesmente colóides e suspensões, a gente sempre vai precisar voltar nessa tabela bem aqui, ó. Certo? Que é por que eu tenho que voltar nessa tabela? Para eu lembrar que o que vai diferenciar uma solução de um colóide para uma suspensão é o tamanho das partículas dispersas, tá? A diferença do tamanho das partículas dispersas faz eu conseguir classificar se eu tenho uma solução, se eu tenho um colóide ou se eu tenho uma suspensão, tá certo? Então, além de entender o que é cada coisa, eu preciso sempre me lembrar dessa informação bem aqui, ó. Por quê? Porque ela é cobrada em prova, tanto quando a gente for fazer a nossa avaliação, como também é cobrada em vestibular, é cobrada em Olimpíadas, né? Então, são conteúdos que vocês precisam fixar na cabeça de vocês, tá? E saber a diferença de um para outro. Alguém tem alguma pergunta? Gente, vocês... Essa pode dar sua revisada sobre essa tabela bem, hein? Como é? Dá uma revisada sobre aquela tabela que você não mostrou antes desse daí. Antes Isso dessa, aí. essa aqui? Essa daqui mesmo. Certo. Então, vamos lá. Ó, são 3 tipos de dispersão, certo? Vocês já sabem que toda mistura, ela é uma dispersão,
tá? Por quê? Porque eu tenho alguém que está sendo disperso e alguém que é chamado de dispersante. O disperso normalmente aparece em menor quantidade e o dispersante é aquele que aparece em maior quantidade, tá? Os tipos de dispersões são soluções, dispersão coloidal ou coloide e suspensões. O que vai diferenciar um do outro? O tamanho das partículas dispersas, tá? Nas soluções, as minhas partículas dispersas, elas são menor que 1, certo? Em relação ao tamanho. Nos colóides, o tamanho dessas partículas dispersas está entre 1 a 1000. E a suspensão, ou suspensões, o tamanho das partículas dispersas, elas são maiores do que 1000, elas são grandes. E por elas ser grandes, eu consigo visualizar a olho nu, tá? Por isso que a gente sempre coloca o exemplo da areia em água. Por quê? Porque a gente consegue ver o tamanho dos grãozinhos ali de areia dispersos naquela água. Mas se tu prepara uma solução de sal em água, depois que tu preparou ali, tu não consegue ver o tamanho das partículas do sal. Ou vocês conseguem ver a olho nu? Só se tiver um sal grosso, né? Mas com o tempo ele vai... E se botar em muita quantidade, dá de ver, né? Dá, muita mas tu consegue... quantidade. Sim, mas tu consegue ver... foi aquilo que eu falei na aula passada. Tu consegue ver que naquela água tem NaCl? Tu consegue ver as ligações? Não. Não. Então, até aquele negocinho que a senhora mostrou, né? Do seu aplicativo. Exatamente. Que aquilo ali é uma visão micro, né? Que a gente está olhando realmente por dentro, mas a olho nu a gente não consegue. A gente consegue ver de forma experimental. Certo? Entendido? Certo. Entendi. Tinha uma pessoa que falou da atividade. Quem foi? Foi eu, professor. Foi tu, Marcos. Isso. Qual é a questão? Qual é a página? Para eu ver aqui direitinho. É a página 30. A Página 30. Questão, letra A da primeira questão, letra B da terceira questão e a quarta, que eu não entendi. Certo. Vou dar uma olhada aqui. Então, bora lá. Na primeira questão, ele diz assim: certa indústria utiliza a água para a refrigeração de seus maquinários. Quando essa água é descartada, no rio mais próximo, a temperatura da água fluvial alcança 30 graus Celsius. Aí ele deu para vocês aqui um gráfico falando no eixo Y tem a solubilidade. Quem puder pegar o livro, né, para poder acompanhar. E no eixo X tem a temperatura, certo? Eu até coloquei um gráfico desse aqui também no nosso material. A letra A, né, Marcos? Aí diz assim: há peixes que demandam menor concentração de oxigênio para sobreviver do que outros. Ok. Com base nessas informações e na análise do gráfico ao lado, determine a demanda máxima de oxigênio exigida por uma espécie para sobreviver nessa água. O que é que ele quer que tu faça aqui? É para tu analisar nesse gráfico aqui qual é o máximo de oxigênio que uma espécie precisa, tá? Ele te deu aqui vários valores, certo? Esses valores aqui de solubilidade seria a quantidade de oxigênio em relação ao tempo. Então, tu vai olhar para o gráfico em relação à temperatura. Tu vai olhar para o gráfico e tu vai dizer qual é a demanda máxima de oxigênio de acordo com esse gráfico. O gráfico, ele vai de 0 a 14. Qual é a demanda máxima em 30 graus? Olha para o gráfico, Marcos, e me diz aí, qual é a demanda máxima em 30 graus? Aí agora vocês vão precisar aplicar um pouquinho de matemática, tá?
da análise de gráfico. Não sei se vocês já viram isso em matemática. Deixa eu ver se eu consigo tirar a foto aqui e projetar para vocês. Espera aí. Para vocês também conseguirem acompanhar. Tu entendeu, Marcos, a pergunta? Entendi, professora. Agora entendi. Eu vou colocar aqui para vocês, para todo mundo ver também, tá? Que possa ser a dúvida de outra pessoa também. Deixa eu só abrir aqui. Mas cadê que não foi? Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Vocês estão olhando a tela do meu celular, né? Sim. Ih, agora ficou de lado, gente. Não dá nem pra ver. Vocês estão conseguindo ver aí o gráfico? Até eu virei o celular Sim. abrindo. É porque a foto ficou ao contrário. Deixa eu ver se eu viro ela aqui. Pronto, deu certo, né? Pronto. Então, aqui, ó. Deu pra ver. Pronto. Aqui nesse eixo, a gente tem a solubilidade, ou seja, a quantidade de oxigênio, tá? E aqui a gente tem a temperatura. A questão fala da temperatura em 30 graus. Então, qual é a demanda máxima em 30 graus? Aí vocês vão ver aqui, ó. Em 30 graus, ele chega em que ponto da solubilidade? Certo? Deu para entender? Sim. Professora, consegui. Se fossem 20 Professora, eu não graus. consegui entender esse gráfico aí, não. Não? Ó, aqui é solubilidade, certo? O que é solubilidade, Eduardo? É. O que é solubilidade, Eduardo? Ih, Eduardo saiu. Solubilidade, gente, é a capacidade que um determinado composto tem de se dissolver por completo em outro, tá? Nesse caso aqui, esse gráfico, ele está fazendo relação ao oxigênio e à temperatura, tá? Essa solubilidade aqui é do oxigênio, tá? Então, eu vou relacionar essa quantidade de oxigênio à temperatura X. E ele, na questão, ele fala da temperatura 30, tá? 30 graus. Então, na temperatura 30 graus, qual é o valor dessa solubilidade? Aí vocês vêm aqui, traço por traço, tá? Essa curva aqui, vocês estudaram gráfico? Desculpa, a minha internet caiu aqui. Ah, tudo bem. Vocês estudaram gráfico ano passado com Carlos Júnior? Não, professora, a gente nunca me lembro. Não, né? Ah, não, né? Certo. Tá. Então, gente, quando a gente tem um gráfico, a gente tem o eixo, que é o eixo Y, certo? E o eixo X, tá? Então, eu posso relacionar o eixo Y com o eixo X. Então, os valores que estão no eixo Y podem estar ligados ao valor do eixo X. E eu vou pontear isso, tá? Eu vou até pedir para a Isael trabalhar um pouquinho de gráfico com vocês, para poder a gente conseguir desenrolar melhor, tá? Mas, ó, essa... Oh, meu Deus. E professora, vendo, Ok, tipo gráfico, assim, dá tá certo. no 7,5 por 8, tipo, a temperatura de 30 graus, pra solubilidade. É isso mesmo. Tu tem que fazer de acordo com o ponto. Você tá marcando o 30 aqui, aonde que ele vai marcar aqui no eixo Y? É bem aqui no meio, né? É mais ou menos. Professora, pra mim tá tudo preto. Minha internet caiu, não sei se ela foi fraca, mas tá tudo preto. Os outros estão olhando o gráfico. Eu tô.
Ah, Eduardo, então é a tua internet mesmo, filho. Tenta sair e entrar de novo para ver se dá certo, viu? Tá bom. Tá? Então, esse gráfico, gente, gráficos nesse estilo aqui, ele sempre vai aparecer para vocês, tá bom? Então, vocês precisam já ir, de fato, e conseguindo interpretar o gráfico. O que ele está dizendo nesse eixo Y e o que ele está dizendo no eixo X. Tá certo? Posso passar para a próxima? Posso passar para a próxima? Pergunta? Pode. Qual é a próxima, Marcos, que tu ficou na dúvida? É a letra B da terceira. Letra B da terceira, bora lá. Aí ele diz assim na pergunta: considere os dados da solubilidade que constam da tabela a seguir e responda. Aí letra A, ele fala, né, qual é a razão ambiental para limitar 40 graus, a temperatura máxima, papapá. Bora letra B. Se a temperatura da água sofre o aumento de 20 graus, deixa eu tirar a foto de novo aqui. Se ela sofre um aumento de 20 graus para 35, qual a variação da massa de O2 dissolvida em um volume de 10 metros cúbicos de água? Gente, aqui ele vai ter uma variação de massa, certo? É a mesma coisa, vocês vão olhar, porque assim, muito desses exercícios aqui, já de início, ele já pede para vocês fazerem cálculos, mas eu não estou pedindo para vocês fazerem cálculos, eu ainda não quero que vocês façam cálculos. Por quê? Porque eu quero trabalhar cálculo passo a passo, tá? Então, nesse livro de vocês, ele já vai meter vocês para fazerem cálculo, tá? Então, eu não quero que vocês me deem resposta fazendo cálculo, eu quero que vocês me deem resposta somente fazendo a interpretação do que poderia ser o cálculo, certo? Somente a resposta, sem colocar já cálculo, não sei o que, nada disso, porque eu ainda não comecei a trabalhar isso com vocês. Então, eu quero só que vocês escrevam e me digam como é que vai acontecer a variação da massa do O2. Houve uma mudança na temperatura. Vocês vão olhar para essa tabela que está sendo apresentada para vocês e vai me dizer, a massa, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Vai diminuir. Pronto. Eu só quero que vocês façam isso, certo? Eu não quero que vocês façam cálculo. Talvez em algum livro, ou até mesmo nesse livro, não sei se ele tem resposta, vocês possam encontrar. Não sei nem como é que eu vou compartilhar. Meu Deus. Ah, tá aparecendo. Ó, eu não quero que vocês já façam cálculos, certo? Eu quero só que vocês realmente coloquem respostas teóricas para isso aqui, tá bom? Em algum livro, algum site, qualquer coisa, vocês podem achar a resposta disso aqui calculada, mas eu não quero isso, pelo menos não por enquanto, porque eu quero trabalhar os cálculos passo a passo, que é o que a gente vai começar a trabalhar na semana que vem. Deu para entender, Marcos? Entendi, professor, entendi sim. Todos os outros entenderam também? Entendi. Pronto. Também. Certo. Aí na Professor, uma dúvida agora. É para responder a quinta questão também? Quinta? Não. Não, a quinta ela é uma questão comentada. Viu? A quinta já tem a resposta. Entendi, eu já vi a resposta. Entendi. Eu não tinha reparado ainda. Certo. E a quarta questão, ela vai querer exigir de fato de vocês façam cálculos, certo? Então, a quarta vocês não respondem. Se vocês já escreveram a pergunta, né, que eu até tinha pedido para não escrever a pergunta, deixem ela do ladinho e não respondam ela, certo? Porque ela precisa de cálculo e eu ainda não comecei a trabalhar cálculo. Ok? Professor, eu vi aqui o link. Não entendi. Respondi. Eu consegui achar o link aqui da página do livro. Certo. Era a página 30. Vocês entenderam? Então, respondam só a primeira, segunda, terceira. A quarta questão não respondam não, tá? Tá, professor. Pronto.
Aí, nessa semana que vai entrar, a gente vai começar a trabalhar unidade de concentração, que é o novo capítulo 2, da página 36. Aí, a gente vai começar a trabalhar os cálculos, certo? Então, nesse início, eu quero só que vocês peguem a teoria, entendam o que é uma solução, para a partir da próxima semana, de fato, a gente entrar nos cálculos e vocês começarem a matar um pouco aí a cabeça. Entendido? Entendi. Entendi. Pronto. Então, Sim. gente, outra coisa, quando a gente está em sala de aula, normalmente eu não permito, tá? Que é o quê? Com fazer os cálculos utilizando calculadora. Mas como vocês estão em casa, provavelmente vocês vão utilizar, né? Então, desde já, eu já peço que se vocês tiverem uma calculadora, né, sem ser do celular, para vocês ficarem como apoio aí para fazer os cálculos, seria legal, tá? Se não tiver, não tem problema também. Faz no canetão ali, porque aí já aprende mesmo como é que faz a coisa, tá? Nas nossas avaliações, nas atividades, eu quero passo a passo de como você chegou àquela resposta, não é para colocar só a resposta direto, tá? Mas não se preocupem que eu vou ensinar passo a passo como é que é para a gente fazer a resolução, tá? Eu vou dar duas formas, utilizando a fórmula que o livro vai apresentar, mas também fazendo meio pelos extremos, tá? Então, eu vou apresentar para vocês as duas fórmulas de calcular. Aí, cada um vai se adaptando àquilo que for mais fácil. Ou gravando as fórmulas e fazendo o cálculo, ou fazendo regra de 3 simples e desenrolando o cálculo. Tá bom? Aí, vocês que vão me dizer o que é melhor para vocês. Mas eu vou apresentar as duas, porque aí fica mais fácil de quem consegue se adaptar com o cálculo, faz pela fórmula, quem consegue se adaptar, regra de 3 simples, faz pela regra de 3 simples. Tá certo? Alguma pergunta a mais? Para mim, não. Não? Gente, deixa eu só mostrar para vocês, eu mostrei para os meninos do primeiro ano, mas também vocês vão ter uma sala interativa. Deixa eu mostrar logo aqui, que eu não sei nem cadê, eu acho que eu fechei. Só um minutinho, tá? A gente já tá finalizando. Só mostrar aqui para vocês a sala interativa, para vocês já ficarem sabendo como é que vai ser. Tá. Vocês estão olhando minha apresentação? Ainda não. Sim, professor. E agora tá de ver. O meu continua preto. Ixi. O meu também tá preto, agora apareceu. O meu tá aparecendo. Tá carregando. Bora ver se vai aparecer agora para vocês. Apareceu? Apareceu. Pronto. Apareceu agora. Certo. Para a próxima semana, eu fiz uma sala interativa dessa aqui, do jeito que está aparecendo aqui. E como é que vai ser a resolução das atividades? Vocês vão clicar em alguns elementos da sala, tá? Então, que aqui no quadro tem assim, explore a sala de aula. Quem estiver usando o computador, vai aparecer uma mãozinha. E aonde aparecer a mãozinha, é para você clicar e vai abrir uma atividade, certo? Quem estiver usando o celular, eu acredito que o cursor mesmo, né, vai logo mostrar para vocês aonde é que tem um link para apertar. Então, só um exemplo aqui. Nesse quadro bem aqui tem uma atividade. Então, vocês vão clicar aqui e ele já vai jogar vocês em uma outra página. Certo? Então, vocês não vão precisar fazer envio da atividade para mim. Vai aparecer para vocês uma atividade como essa daqui. Vocês respondam mesmo ali e façam o envio para mim. Certo? Bom. Professora, tem algum grupo aí de química? Eu ainda não fiz, mas eu tô querendo fazer um grupo só de química com vocês. Tá, era só para perguntar, porque eu não vi lá no mapa. Uhum. Não, ainda não fiz o grupo ainda não fiz não, mas eu acredito que eu vou fazer porque a gente vai começar a precisar, tá? Vocês entenderam isso aqui?
Aonde tem para vocês clicarem, vocês vão clicar e vai aparecer, jogar para vocês uma outra página para vocês responderem a atividade, tá certo? Tá. Ó, nessa aqui é um quiz, mas esse aqui era do primeiro ano, tô só mostrando um modelo para vocês como é que vai ser. Mas vocês também vão ter a sala interativa de vocês. Aí aqui, gente, esse aqui é interessante. Eu não sei se vocês chegaram a estudar tudo da tabela periódica, mas, assim como o pessoal do primeiro ano, vocês do segundo também vão precisar ter um contato novamente com a tabela, tá? Essa tabela aqui é uma tabela interativa, aonde vocês vão passando assim o dedo ou passando o mouse, vai mudando os elementos, ó. Vocês estão vendo que tá mudando aqui do lado, na medida que eu passo, ó. Aí ele vai apresentando várias informações dos elementos. Por que que eu estou dizendo isso? Por que que eu estou apresentando tabela periódica de novo? Porque nós vamos precisar para o segundo ano, tá? Algumas informações da tabela periódica. Então, é importante vocês estarem familiarizados com a tabela, tá bom? Ó, aqui ele vai apresentar para vocês os elementos mais frios, ó. Aqui, de acordo com a mudança de temperatura que a gente vai fazendo aqui, ó, os elementos que têm esse tipo de temperatura vai mudando a cor. Certo? Aí ele vai colocando em destaque aqueles elementos que têm essa temperatura. Ó, agora eu vou subir. Elementos que têm a temperatura, que chega a temperatura de 5.637 graus. Aí tá bem aqui, o Rene, e assim por diante. Ela é bem interessante essa tabela, e ela pode ajudar bastante vocês quando a gente começar a trabalhar dissociação, ionização, quem perde o quê, quem ganha o quê, né? Vocês chegaram a estudar a tabela periódica no passado? Mais ou menos. Só no nono ano. Certo. Vocês sabem o que significa esses números aqui em cima, ó, de 1 a 18? Não sei se é elétron ou é próton, não me lembro. Não, professor, As parece que são as famílias? famílias. Isso, Ah, é. as famílias, exatamente. E esses números aqui, do lado, de 1 a 7? Quem sabe? Grupos ou alguma coisa assim? É o que a gente chama de período, tá? Os grupos é a mesma coisa que família, certo? Que vai de 1 a 18, tá? Eu não sei como é que é a tabela que vocês têm no livro, eu não me recordo se tá de 1 a 18 ou se daqui ele reinicia, tá? Aí depois eu vou dar uma olhada direitinho. As famílias aqui, os grupos, eles dizem se os elementos eles estão perdendo elétron ou se eles estão ganhando elétrons. Então, isso aí, em relação a ganho ou perca de elétrons, vocês precisam saber agora no segundo ano. A gente vai precisar utilizar um pouquinho disso. Bom dia. A gente vai precisar utilizar um pouco disso, tá? Então, se vocês conseguirem ter acesso a essa tabela, ou qualquer tabela que vocês tenham aí no livro, né? Vocês já vão revisando isso também, tá? Porque a gente vai precisar agora para o nosso conteúdo de soluções. Saber que nessa família aqui, todo mundo só tem um elétron na última camada. Na família 2, todo mundo tem 2 elétrons na última camada. Na família 3, 3 elétrons. 14, 4. 15, ele tem 5. 16 tem 6, 17 tem 7 e o 18 está completo. Então, esses detalhes vocês precisam saber da tabela periódica, viu? Mas, se vocês disserem, professor, a gente precisa revisar de fato isso, eu faço uma revisão de tabela, tá? Mas aí vocês que vão me dizer. Se vocês tentarem revisar sozinhos e não conseguirem, aí vocês me digam que aí eu reviso e tiro essas dúvidas com vocês. Porque a gente vai precisar. Professora, a revisão É da melhor. tabela. Certo. Pois pronto. Aí na próxima aula eu faço essa revisão completa. Pode ser ou vocês querem fazer logo? Porque o nosso horário já acabou. O que vocês dizem? Na próxima Pode ser aula na mesmo. próxima aula. Na próxima.
Certo. Aí eu vou gravar a aula dessa semana, eu vou botar lá, que é essa sobre coloides, né, para vocês acessarem depois. E na próxima semana a gente já começa a fazer a revisão de tabela e eu já entro um pouco no conteúdo de concentração, tá? Aí, gente, a gestão passou para a gente que é importante vocês assistirem às aulas antes de virem para o plantão de dúvidas, certo? Para poder, quando chegar aqui, vocês terem muitas coisas para perguntar, tá bom? Então, eu vou tentar postar a aula da semana que vem até sexta-feira, que é sobre unidade de concentração, para quando for na terça, vocês já terem pelo menos uma coisa ou outra para me perguntar e a gente ir tirando as dúvidas, trabalhar essa questão da tabela e fazer uma resoluçãozinha de exercício. Ok? Ok. Ok. Certo. Tá certo. Pois pronto, gente, é isso. A gente termina a nossa aula hoje aqui. Seria 12. 12 o quê, Marcos? Agora que eu olhei o chat. Ah, foi naquela hora, né? Tchau. Tá. Tchau, tchau, gente. Até mais, viu? Bom dia para vocês. Tchau, professora. Tchau, Bom professora. dia. Bom dia. Tá, bom professora. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.